Olá, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou biomédica e divulgadora da ciência de calçada. E para conversar com a gente hoje, eu chamei uma amiga minha, a Juliane Campos. Ela é bióloga, tem uma longa carreira na ciência e atualmente trabalha na Santa Casa de Ourinhos. Para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, vamos ouvir ela hoje. Obrigada, Juliane, por ter aceito, por estar aqui com a gente hoje nessa conversa. Ju, você me conta um pouquinho mais de como foi a sua história, o que te trouxe para a carreira da ciência? Sim, sim. Bom, boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar falando com você, Ju. A gente é, né, amiga há muito tempo e já nos encontramos muito durante os trabalhos da pós-graduação, né? E é muito bacana saber que a gente é da mesma cidade, né? Que a gente trabalha em coisas comuns, que a gente pode contribuir um pouco, né, com a nossa trajetória. Bom, eu sou formada em ciências biológicas, eu me formei aqui em Ourinhos, pela FIO, né, hoje pela Unifil, né, e logo depois da faculdade, eu acabei sendo direcionada, né, influenciada pelo meu orientador, da época do TCC, para buscar o aprimoramento profissional. Até então eu não conhecia o que era o programa de aprimoramento, né, e o programa de aprimoramento ele é uma especialização, mas é prática, e eu fui fazer em Botucatu na área de hemoterapia e imunematologia, né? A gente trabalha diretamente nessa área com o ciclo do sangue, desde a coleta do sangue do doador até a infusão no momento da transfusão, quando o paciente precisa. Então, eu fiz o aprimoramento em hemoterapia e imunematologia. E eu fiz em Botucatu, na Unesp, no Hemocentro, e trabalhei durante 2 anos durante o aprimoramento, fiquei lá. E terminando o aprimoramento, a minha orientadora me convidou, né, me instigou a prestar o mestrado. Acho que todo mundo que passa pela pós em Botucatu tem mais ou menos esse perfil, né? Né? E aí, com o mestrado, eu fui para uma área um pouco mais que a gente chama de mais refinada da hemoterapia, né? Que é a área de engenharia celular, na parte de bioprodução, bioprocessos, engenharia de tecido e assim por diante. E eu trabalhei com a produção de anticorpos monoclonais, que de uma forma indireta está ligado à hemoterapia, porque dentro do ciclo do sangue a gente usa esses anticorpos como ferramenta de diagnóstico. E, por fim, eu acabei entrando também no doutorado, né, que era uma grande vontade, né, minha, pessoal, mas também da minha orientadora. E no doutorado nós caracterizamos e validamos esse anticorpo. E aí, durante o doutorado, foram 4 anos, porque eu fiz 1 ano como aluna especial, que na verdade foi um ano muito importante para mim, esse ano de preparação para entrar no doutorado. E aí depois mais 3 anos até a defesa do doutorado, que foi em 2018. E aí durante o doutorado nós conseguimos caracterizar e depositamos 2 patentes, uma do processo de produção do anticorpo e uma do anticorpo caracterizado, que hoje ainda está sob proteção da Unesp, né? E com certeza mais para frente ele vai trazer bastante benefício. Que legal, Ju, parabéns por essa Obrigada. carreira. E talvez para quem não seja da área biológica, tudo isso possa parecer um pouco abstrato. Como que você consegue trazer a aplicação, o que tudo isso significa, esses anticorpos monoclonais, de forma um pouco mais simplificada para quem não é da área? Como que a gente pode ver uma aplicação desses anos que você dedicou na pós-graduação e na sua pesquisa, na aplicação na área médica? Hoje, para a gente poder fazer uma tipagem sanguínea, né, para determinar o tipo sanguíneo da pessoa, eu preciso colocar o sangue dessa pessoa em contato com um anticorpo monoclonal, que ele é conhecido, e ele gera uma reação, né? E eu consigo visualizar para ver se ela é do tipo A, B, AB, né? Se ela é RH positivo, negativo, que é a tipagem ABO que todo mundo conhece, né? A tipagem clássica. Então, esses reagentes que são usados nos testes que a gente faz para doador de sangue, para os pacientes, né? Os testes de compatibilidade, eles são todos anticorpos, né? São anticorpos produzidos em laboratório. E a aplicação dos anticorpos não é só para a tipagem sanguínea, mas a fim diagnóstico, a gente tem
muitos anticorpos sendo utilizados, né? Hoje a gente pode fazer uma comparação ao cenário atual, que é do Covid, né? Hoje, para detecção do Covid, né, a gente detecta anticorpos do paciente que estão em circulação. Então, para isso, a gente usa os antígenos comerciais, né? Um antígeno produzido em laboratório. E a gente pode também detectar a presença do antígeno, né, do vírus dentro da pessoa, através da ação de um anticorpo monoclonal. Então, ele tem várias aplicações, né? No caso do anticorpo que eu pesquisei, que a gente conseguiu, né, identificar e construir, ele veio a partir de tecido adiposo, né, e a partir de uma célula-tronco. Então, a intenção hoje de se identificar se naquele lugar tem célula-tronco ou não, é justamente para uma aplicação clínica. No nosso caso, a gente produziu anticorpos para usar na citometria de fluxo, então ele sinaliza e através de um feixe, né, de luz, ele emite uma sinalização para o equipamento que consegue me dizer, olha, aqui tem célula-tronco, ou aqui não tem muita, né? Então, a nossa intenção, né, futuramente, que é o trabalho do pós-doutorado, é purificar esse anticorpo para ele poder ser usado como um inibidor para esse antígeno. E aí ele melhoraria processos inflamatórios, principalmente de doenças autoimunes, artrite reumatoide, né? Vários tipos de reumatismo que as pessoas sofrem. Então, é um marcador que pode ser usado tanto para o diagnóstico, como pode ser utilizado na terapêutica também. Que legal, Ju. Nossa, muito interessante saber de tudo legal. Isso. E é bastante importante, porque é importante a gente reconhecer todo esse caminho, porque hoje quando a gente vai, por exemplo, doar sangue ou tomar um medicamento, muitas vezes a gente não tem dimensão de quantos anos de pesquisa e de estudo foram necessários para a gente chegar até o produto final. Sim. Então, é necessário muita gente trabalhando, estudando por muito tempo para a gente chegar até a aplicação. Exato. E todo esse trabalho é muito importante para a gente chegar até cada uma dessas etapas que são, no nosso caso, em aplicação na medicina, né? Isso. Ju, e me diz uma coisa, ao longo desse período, você teve alguma história marcante, alguma história assim que foi de trabalho, alguma coisa que te marcou ao longo desse período? Olha, eu vivi, né, por muito tempo no Hemocentro, né, lá em Botucatu, na Unesp. Foram 2 anos do aprimoramento, mais 3, né, do mestrado, são 5 anos, mais 4 do doutorado, né, já são 8 anos, né, de casa lá. Tem muitas histórias, né? Na verdade, assim, o que as pessoas, às vezes, é uma coisa interessante falar, né, as pessoas acham que quem faz pós-graduação só estuda. Eles não acham que a gente trabalhe, né? E lá você é considerado como um funcionário, né? O laboratório de pesquisa, a pesquisa é um trabalho. Todo mundo que faz pesquisa está trabalhando, né? Está estudando, mas está trabalhando para poder fazer algo que contribua com a sociedade. Tudo que a gente tem hoje em dia aí, né, de medicação, de vacina, e não só na nossa área da saúde, né, Ju, mas em todas as áreas, tudo que é pesquisado é para a finalidade de ajudar a população, né, de ser aplicável. Eu também ouvi várias vezes isso, né? Ai, mas você só estuda, você não para de estudar. A gente recebe um valor financeiro ao longo desse tempo, uma bolsa, mas porque nós nos dedicamos integralmente a esse serviço, né? Exatamente. Então, por mais que de fora pareça meramente estudar, tem muito trabalho por trás de tudo isso. Tem muito trabalho, né? Então, assim, né, lá no Hemocentro, como todos os locais de pesquisa, lá a Unesp, por ser uma instituição grande, né, uma instituição muito responsável, você também estudou lá, você sabe, né? Lá a gente sempre teve horário para entrar, horário para sair, e a nossa diferença, né, enquanto você faz pesquisa de uma pessoa que está numa empresa, né, você muitas vezes não tem horário de almoço, porque de repente, dependendo do que você está rodando no laboratório, aquele teste não pode parar. Você passa muitas vezes do horário, né? Quantas vezes tem que ir para o laboratório à noite, ficar, porque o teste vai rodar e aquilo não pode parar, né? Finais de semana, você também se dedica, não tem férias, feriado ou Natal. Se, por exemplo, um feriado for cair num dia de um teste seu, não tem como você simplesmente falar, não vou fazer só depois,
né? Você tem que fazer naquele momento, senão o material vai ser perdido, a pesquisa vai ser inviável. Então, as pessoas não têm essa dimensão, né? Eu percebo porque eu sofri muito com isso, né? Acho que a gente pode até falar depois um pouco disso. Mas eu vejo hoje colegas, né? O meu noivo está na pesquisa, né? Ele está terminando o doutorado, e eu percebo às vezes as visões, né, das pessoas em relação a isso. Botucatu e Ourinhos não tem linha de ônibus direto, né? Isso é um sofrimento pro estudante, sempre foi. E eu sempre peguei carona nas ambulâncias para poder vir embora, né? Então eu ficava, se eu tinha o telefone de todos os ambulanceiros lá aqui da região, né? Então se vinha para Ourinhos, Santa Cruz, Ribeirão do Sul, Ibirarema, qualquer lugar, a gente estava entrando na ambulância para vir embora. E teve um dia que o motorista aqui de Ourinhos foi levar um paciente, foi remover um paciente na ambulância, e depois ele ia voltar. Mas o paciente ficou em Botucatu, ficou no HC. E aí, na hora de voltar, o único lugar que tinha foi do paciente que veio, né? Que era na maca atrás da ambulância, né? Deitado. Aí ele falou para mim, olha, é o único lugar que tem. Eu falei, imagina, né? E vim, deitei, prendi o cinto, assim, em mim, no meu corpo inteiro. E vim dormindo de Botucatu até aqui. Né? A judiação, que horror, né? Mas vim dormindo ali, toda amarrada. E vim tranquila, como se eu fosse uma paciente, para poder vir de graça, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Chegou ao destino. Cheguei ao destino, foi tudo bem. Cheguei mais confortável, acho que as outras pessoas, né? Eu sei bem, essa vida de estudante, a gente passa cada uma, depois a gente dá risada, né? A gente dá risada, né? Sempre acontece dentro do laboratório também, né? É um ambiente de amizade, né? Lembro de um estagiário nosso que passou lá no laboratório, e lá a gente guarda células de nitrogênio líquido, né? Então, o nitrogênio, ele é um container grandão, que na hora que você puxa a rack, ela sai um monte de fumaça do nitrogênio, né? Normal sair. E esse menino, quando ele chegou, a gente falou para ele, olha, você vai lá no fundo pegar a rack tal, no container tal, mas você toma muito cuidado, porque é nitrogênio. Se você vê algum sinal de fumaça, você sai correndo, que pode explodir, né? E nós ficamos lá no laboratório da frente, o menino foi buscar. De repente, a gente só viu o menino passando, correndo, num tiro, né? Todo assustado. Aí disso, minha orientadora já gritou lá, o que você está fazendo com o menino? Não sei o quê. Então, ai, que judiação! Tem muitas histórias, né? Eu tenho amigos, assim, da época da pesquisa, que são amigos até hoje, né? Que a gente tem um grupo, né, da época nossa de pesquisa no WhatsApp, que a gente conversa até hoje. Ai, que gostoso. É a muito gente bom, cria laços assim. Muito grandes, né? Sim, nesse muito grandes, Ju. Que legal. Ô, Ju, e considerando toda essa trajetória, o que você considerou como uma barreira, uma dificuldade? Porque existem diversas dificuldades ao longo desse caminho. O que você considerou uma grande barreira na sua carreira? Eu acho que tem, assim, foram muitas dificuldades, mas tem pontos que são muito fortes e que até, assim, depois, né, de ter passado por isso, eu procuro, inclusive, auxiliar as pessoas que estão entrando na pesquisa hoje em dia, né? Primeiro, é isso que a gente conversou agora há pouco, a questão da visão da sociedade perante o que a gente faz, né? De que a gente não trabalha, de que a gente só estuda, de que a gente não tem uma verba, né? Que a gente não recebe, que a gente fica mamando na teta do governo durante todo esse período, né? Isso não é verdade. A gente recebe, sim, uma bolsa, que é como se fosse um salário, não é uma bolsa, né, que você fique, poxa, maravilhoso, vamos estudar para o resto da vida. Mas eu acho que a maior dificuldade era a visão das pessoas, né? As pessoas me viam como se eu não estivesse fazendo nada, como se eu tivesse disponibilidade para vir embora todo fim de semana, para fazer qualquer outra coisa, né? Eu tive muita cobrança no sentido de, você não trabalha, você só estuda, quando que você vai começar a trabalhar, né? Essa pergunta é muito comum para todo mundo que faz pesquisa, mas e quando que você vai começar a trabalhar? Então, você se sente mal, né? E muitas vezes você se questiona, será que isso que eu estou fazendo vai valer realmente a pena? Será que não é mais fácil eu largar isso e realmente começar a trabalhar, né, de verdade, como todo mundo acha que deve ser?
Eu acho que essa dúvida foi uma coisa que pairou muito sobre mim, né? E eu acho que é a maior dificuldade das pessoas, porque essa pressão social faz com que você se deprima, faz com que você fique mal, e aí você possivelmente está num lugar sozinho, né? Longe da sua família, sem muito amparo. E isso foi muito forte durante todo o meu período de pesquisa, desde o aprimoramento até o fim do doutorado, né? Outro problema que eu vejo é a questão do financiamento mesmo, né? De ter dinheiro para pesquisa. Então, o nosso grupo de pesquisa dentro do laboratório sempre se ajudou. Então, quando tinha um projeto temático de um, já envolvia o do outro para poder comprar insumo. Então, isso foi uma dificuldade muito grande, foi a questão de insumos. Os insumos são caros, a maioria é tudo importado, né? Eu acho que, inclusive, é a maior dificuldade do Brasil hoje. É a gente conseguir fazer pesquisa com um pouco de investimento que a gente tem. Uma dificuldade grande também, eu sinto na minha área, é a credibilidade brasileira em vista dos outros centros de pesquisa, Ju. Eu percebo, na verdade, o Brasil apoiando assim muito pesquisas estrangeiras e não muitas vezes valorizando o cientista colega. Entendo completamente, Ju. Eu acho que, de forma geral, o que a gente precisa é realmente difundir o valor da ciência, o papel Sim. de tudo isso na nossa sociedade, para isso reverter numa conscientização governamental, de forma geral, em aumentar esses investimentos, e também que isso, dentro da comunidade, seja um entendimento maior, né, do papel Sim. desempenhado por todos os pesquisadores no nosso país. Uhum. Então, Ju, você teve essa longa estrada em Botucatu na pesquisa e atualmente você trabalha na Santa Casa aqui de Ourinhos, na agência transfusional. Você poderia contar para a gente um pouco desse trabalho, como foi a sua transição, como todo o seu trabalho de pesquisa impacta no seu trabalho hoje? Fica à vontade para contar um pouquinho mais para a gente. Sim. Então, eu trabalho, né, na Santa Casa de Ourinhos. Na verdade, esse é um projeto que eu e um amigo, né, um colega que é médico, já tínhamos, que era implantar uma unidade de transfusão dentro da Santa Casa, porque até então o hospital não tinha. A nossa unidade hoje, ela tem 2 anos de funcionamento, né? E antes disso, quem supria as necessidades de transfusão dentro do hospital era o banco de sangue. Hoje o banco de sangue ele é nosso fornecedor, ele quem acolhe os doadores, né? Faz o processo de captação e de coleta do sangue do doador, e por fim a gente recebe esse sangue para poder compatibilizar e fazer a transfusão. E a gente sempre teve essa vontade, né? O Paulo é hematologista, a gente teve essa necessidade porque para que o hospital tivesse um olhar diferente com a transfusão. A transfusão de sangue, ela é um procedimento que, né, é até clichê falar que ela salva vidas, né, mas ele é uma terapêutica, né, é um tratamento para o paciente. Hoje em dia não existe nada que substitua o sangue, né, então não tem uma medicação, não tem nada que possa substituir a transfusão de sangue. Então o paciente ele tem necessidades e aquilo só pode ser feito a partir de um sangue doado. Mas dentro desse processo de hemoterapia que a gente chama, existem muitas particularidades, né? A compatibilização do sangue do doador com o paciente, a gente inclusive entende, né, da nossa maneira, de todo mundo, a maneira mais simples é que, eu sou A positiva, a Júlia também é, então nós somos compatíveis. Na verdade, não é bem assim, né? O grupo sanguíneo, a BO e o RH, que são os mais conhecidos, e são também os mais importantes, porque quando incompatíveis, eles causam uma reação muito grave, pode levar o paciente à morte, mas existem mais outros, pelo menos 240, né, antígenos expressos na célula, que pertencem a outros grupos. Então, quando vai se fazer uma transfusão, é preciso compatibilizar o máximo possível, né, para evitar uma reação, para evitar até mesmo a morte do paciente, né, que pode acontecer por outras incompatibilidades também. Então, na agência transfusional, a gente faz desde a coleta de amostra do paciente, que está internado, que precisa do sangue, nós compatibilizamos, fazemos vários testes com a bolsa do doador para poder compatibilizar, e por fim nós fazemos a transfusão efetiva. Então, hoje a gente conta com uma equipe, né, que nós lideramos ali dentro do hospital.
e nós somos, as meninas são em 6 dentro da agência, né? Aí mais comigo, 7, a casa das 7 mulheres, e o Paulo, né, que é o único homem do setor. E a gente tem trabalhado, tem procurado inovar bastante, né? A qualidade do hospital, né, visivelmente melhorou muito, a qualidade da transfusão, né, a atenção com os pacientes, o tempo da transfusão, porque por ser um serviço terceiro antes, às vezes demorava um pouco. Hoje nós estamos lá só para fazer isso, então, consequentemente, aumentou, né, a velocidade, é feito de maneira mais rápida. Nosso setor é 24 horas, não tem feriado, não tem final de semana, né, não para, é uma assistência. As pessoas pensam em sangue só como uma bolsa vermelha, né? Ah, é aquilo lá. Na verdade, o sangue, nós separamos quando o paciente o doador doa e se transformam em 4 componentes, né? Então, é por isso que a gente sempre fala que a doação pode salvar até 4 vidas, né? Porque você doa 450 ml do seu sangue e a gente vai transformar isso em 4 bolsas diferentes que vão ser usadas em momentos diferentes para o paciente também. Que legal, Ju. É muito interessante e importante ver o quanto a sua formação permitiu que você oferecesse hoje um trabalho de tamanha qualidade para a cidade de Ourinhos. Isso é bastante importante. Sim, a questão da relação, né, até da minha pesquisa com o que eu faço hoje, por ter trabalhado bastante tempo dentro do Hemocentro, né, com a imunematologia, isso fez total diferença, né, com a imunemato, com a hemoterapia, com o ciclo do sangue em si, isso foi um berço para que eu pudesse atuar hoje. E a parte da pesquisa, eu acredito que todo mundo que faz pesquisa, Ju, sai com um olhar muito mais crítico e observador para desempenhar qualquer função, né, dentro da sua área. Então, isso é uma qualidade de quem é pesquisador, né? A gente tem aquela vontade de pesquisar, de ficar atrás, de ver se é isso mesmo, de ler artigo o tempo todo para ver se bate com aquilo que a gente tá tendo naquele momento. Então, hoje, dentro do hospital, a gente tem, assim, na verdade, vários projetos de implantação de pesquisa para Ourinhos, né? Para beneficiar a população, para beneficiar o hospital. Então, essa carga de pesquisadora me dá, né, essa capacidade de poder estar à frente desses projetos, né, dentro desses processos e colaborar, né, com a cidade, na nossa cidade natal. Isso para mim eu acho que é o mais bacana, assim, mais gratificante, eu poder exercer o que eu gosto dentro da minha cidade, né, e colaborar para o crescimento, né, para o desenvolvimento, para o reconhecimento da nossa cidade por aí. Que legal, Ju. Muito obrigada. É um prazer ouvir toda a sua história, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho mais aqui nessa conversa. E eu vou disponibilizar também o seu contato aqui na nossa mídia digital, se alguém quiser entrar em contato com você, conhecer melhor o seu trabalho. E agradeço muito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ju. Para mim é um prazer conversar, falar, né, da pesquisa. A gente que faz gosta muito, né? É sempre um prazer e eu acho que a iniciativa de vocês é muito legal para difundir, né, para as pessoas terem acesso ao que a gente faz, ao que a gente fez e perceber que aqui na nossa região tem muita gente boa, muita gente que trabalha, muito pesquisador, assim, né, de alto nível, pessoas que estão envolvidas em grandes projetos e isso é muito bom para a gente, faz com que a gente fique feliz. Obrigada, Ju.